gente bater um papo rasgado nesse momento da política. E é muito interessante ver que a gente precisa renovar a política. Porque eu não sei, eu não acredito que com esse sistema e com esses políticos que estão aqui, nós vamos ter alguma mudança. Porque eles vão ficar prometendo um monte de coisa. E para mim você talvez seja uma figura nova e pessoas como você podem fazer a diferença na mudança do sistema. Como é que você vê o sistema político hoje, diante de toda essa situação, né, que esses partidos, que o governo proporcionou para nós brasileiros? Sabe o que é interessante? Porque se você parar para pensar, as pessoas se opõem à ideia da política hoje por conta da corrupção e de todo o estrago que isso faz na vida das pessoas e nessa consciência moral do brasileiro que está vendo o seu país ser arrasado, né? E as pessoas acham que a solução estaria em virar as costas para o sistema político, e eu acho que isso está demonstrado que não funciona. Eu acho que a situação deve ser outra, o papel deve ser o de infiltração. Então eu acho que a gente deve se infiltrar na política. Essa política que ficou tomada por gente de péssima qualidade durante décadas no Brasil, ela pode começar a mudar se a gente começar a entrar para dentro do ambiente político. Eu acho que esse é um caminho que as pessoas deviam começar a avaliar com cuidado. É entrar sendo candidato, é entrar votando com um pouco mais de consciência, cobrando um pouco mais, estar mais próximo ali do poder. Porque, também, falar a verdade, a gente tem que fazer aquela meia-culpa, né? A gente vota e vira as costas para a realidade, passa 2 anos sem nem lembrar de política, né? Bom, mentira, lembra na página policial, a gente lembra da política continuamente, né? Mas não lembra. Que a gente viu hoje direto, né? É isso. Eu vejo que no Brasil não é a ação dos maus que é o problema, mas é a omissão dos bons. Eu não sei se é só no Brasil. Você sabe que essa ideia de que a omissão dos bons é um castigo maior do que o mal feito é uma ideia antiga, né? Ela serve para a política, serve para a educação dos filhos em casa, mas ela serve para a política num sentido mais amplo, a política enquanto convívio, mecanismo de convívio social. A gente não se importa com a nossa rua, ela vai ficando suja, a gente não se importa com a nossa cidade, ela vai entrando em caos. Você conhece aquela teoria das janelas quebradas, que é muito defendida hoje para a segurança pública, mas a ideia é a mesma. Se as pessoas vão deixando que os pequenos problemas aconteçam, que as pequenas corruptelas permaneçam, as coisas vão tomando uma proporção com o tempo, que a gente até não dá conta mais de resolver o problema, porque aí sim, ele ficou de um tamanho que ele é imanejável. Esse é o meu único medo sobre a política brasileira hoje. Será que nós chegamos num ponto de estrangulamento que é imanejável, não dá para manejar mais a política brasileira? Eu vejo que o grande desafio, eu vejo hoje a compra de voto. As pessoas se vendem muito fácil. Como é que, por exemplo, um vereador ele se elege? Compra todo mundo. Se tem dinheiro, vai no líder comunitário, dá dinheiro, as pessoas votam. Depois ele fala, ó, se eu tiver uma quantidade X de voto, eu volto aqui, pago aqui mais 45, 50 reais. E os brasileiros acham que isso não acontece, que tudo é um passe de mágica, a pessoa foi eleita porque todo mundo adora ele. Não, as eleições, boa parte delas são compradas. E vão, no meu ponto de vista, continuar a acontecer isso até que nós tenhamos pessoas lá dentro que mude o sistema. Se não mudar o sistema, como é que você vai mudar isso? Levanta 2 coisas que você está falando. A primeira é que a gente critica muito a compra de voto que acontece no Congresso, que acontece na Câmara, na Assembleia, mas a gente esquece que é exatamente o mesmo sistema que está reproduzido nos bairros quando o líder comunitário está ali trocando favor com o vereador para conseguir ser eleito. E eu acho que as pessoas não percebem que essa troca de favor é um mecanismo de corrupção. Com certeza. Elas acham, não, mas eu estou só pedindo uma ajuda. Esses são mecanismos de corrupção. A troca de cargos nos gabinetes por apoio. Então eu te apoio, mas você vai arranjar um cargo para mim, um cargo para minha filha depois do gabinete. E aí a gente está em Belo Horizonte, na hora que você tira a média, nós temos quase 17 pessoas para cada vereador eleito. Nós temos mais de 700 comissionados na Câmara Municipal. É um negócio, são números assim, impressionantes. É uma coisa absurda. E isso é compra de voto. Eu estou comprando apoio. Se isso nós mexemos com isso, não tem jeito. Agora, o Partido Novo está trazendo uma coisa sensacional, uma discussão que precisa ser feita, que vai desmontar muito dos sistemas que a gente tem de corrupção, que é diminuir o tamanho do Estado. Ter o Estado realmente funcionando no nível suficiente. Porque o que acontece hoje? Vamos supor, você é eleito, você não está bem intencionado, como muita gente não está. Para você conseguir agradar as pessoas que votaram em você,
que você precisa arrumar a vida delas. Então o que acontece? Os políticos estão sempre arrumando a vida de um monte de gente. Chega aí partidos que colocam os filiados todos nas posições, na área pública, nas funções, as pessoas pagam comissão, pagam um monte de coisa, pagam um pedágio para o partido, pagam uma comissão para o vereador, para tudo mais. O que acontece? Do meu ponto de vista, enquanto nós tivermos esse Estado inchado do jeito que está, não vai acontecer nada. Como é que você vê isso? Eu acho que o Estado é grande, né? Nós não precisamos consultar ninguém. Qualquer pessoa que olha percebe que o Estado é muito grande. Se a gente pegar, eu não preciso pegar os números nacionais, não. Vamos pegar o número local, nós estamos em ano de eleição municipal. Na hora que você olha para a Câmara Municipal e vê que a Câmara custa 240 milhões de reais por ano. A Câmara de Belo Horizonte custa 240 milhões de reais por ano. As pessoas não sabem disso. E aí tem de ouvir o presidente da Câmara dizendo que ele fez uma grande economia e esse ano ele gastou só 220. É como se fosse algum alívio saber que o valor que dava para sustentar o maior hospital geral de Belo Horizonte por ano está sendo gasto para manter uma estrutura que tem qual utilidade hoje, Luiz? Vamos falar com verdade. Quanto tempo o vereador tem que trabalhar hoje? Hoje ele trabalha obrigatoriamente 4 sessões plenárias por semana. A sessão plenária representa 3 horas de trabalho. Então daria 12 horas por semana. Um vereador trabalha 12 horas por semana e a Câmara custa 240 milhões de reais por ano. E nós temos 700 servidores em cargos comissionados para atender essa estrutura, 300 servidores efetivos, 300 servidores terceirizados. Luiz, olha a proporção disso, nós estamos falando de mais de 1.200 pessoas para servir de estrutura para 41 vereadores, que custam 240 milhões de reais para a cidade. Você sabe o que devia ser feito? Pegar esses 41 vereadores, nenhum ser eleito. Se a população quiser mudar alguma coisa, não votem em nenhum dos 41 vereadores, porque eles não vão mudar essas coisas, não. Qual vereador, pelo menos eu não vi, talvez você não, que defende uma situação como essa de mudança? Eu tenho defendido com as pessoas mais próximas que a gente precisa trabalhar com a cobrança de gabinete mínimo. Para que mais de 3 pessoas trabalhando com o vereador? Você acredita nisso? Eu acredito nisso e tenho dito para as pessoas que podem conferir quando eu for eleito. Nós não teríamos mais de 3 pessoas, nós mineiros, nós Belo Horizonte, não veremos num gabinete, por mim, mais de 3 pessoas. Você não precisa mais do que uma secretária, um chefe político, de atuação política, assessoria política, e um assessor técnico, Luiz, para dar subsídio para 4 sessões plenárias e para mais 2 sessões das câmaras especializadas, das comissões especializadas por semana. Não é necessário mais do que essa estrutura. É necessário aqui, nesse lugar que a gente vive hoje, em que esses 41 estão fazendo proselitismo, estão distribuindo para as suas bases eleitorais o dinheiro que pertence ao Belo Horizontino. Aí realmente, talvez seja até pouco, eles devem achar que precisa aumentar um pouco, porque não está dando para comprar os votos todos que eles precisam. Agora, é importante, você falou em renovar os 41, a minha única preocupação é que muita gente acha que a forma de combater a política, então, seria não votar em ninguém. E as pessoas esquecem que quanto menos elas votam, mais fácil elas tornam o sistema para que essas pessoas ruins continuem, essas pessoas que não estão trabalhando, continuem sendo eleitas. Então, a gente precisa de um trabalho de conscientização. É por isso que eu disse para você no começo da nossa conversa. Eu acho que a gente tem que fazer uma infiltração, infiltrar gente melhor dentro da política e começar a ocupar esses espaços que a gente deixou com o tempo ser ocupado por gente da Laia, que está ocupando as vagas da Câmara hoje. Matheus, você é uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pessoal e profissional. Você não precisaria estar na política por nenhum outro motivo. E se você é eleito vereador, você vai pegar uma situação difícil, porque você vai encontrar o sistema todo corrupto na sua frente. Você não precisa disso, você é uma pessoa correta, direita, honesta, eu te conheço. O que te move a entrar nessa lama toda da política? Você falou do Novo agora mesmo, da mudança que está chegando. O Novo tem uma lógica de não permitir o carreirismo político, sabe, Luiz? De não permitir o político profissional. Ele proíbe, por exemplo, reeleição por mais de 2 mandatos. As pessoas no Brasil esquecem que política não é por sorte, por esforço. A minha vida caminhou bem até aqui. Eu brinco que, como eu perdi meus pais muito cedo, a vida me deu um grande baque e depois ela está me dando um perdão de 20 anos depois disso, para que as coisas se estruturem. Então, tanto na vida acadêmica, na Milton Campos, na Fundação Dom Cabral,
quanto na advocacia, quanto como servidor público concursado que eu sou na Assembleia, isso tudo caminha muito bem. E é exatamente por isso, por esse momento de vida que eu vivo, é que eu acho que está na hora de entregar um pouco. Eu tenho condição, tempo, disposição, vontade de fazer com que as coisas sejam um pouco diferentes, de poder olhar depois para o passado e falar, gente, valeu a pena ter influenciado um começo de mudança que eu acho que ainda vai gastar 50 anos, hein, Lúlio? Eu acho que é um começo de um movimento que a gente está assistindo no Brasil desde 2013, das pessoas crescendo dentro dessas pessoas, essa sensação de que a gente precisa tomar parte, a gente precisa fazer alguma coisa. Você precisa ser um agente político para mexer nessas coisas todas, né? Você precisa estar dentro do sistema e você precisa se sentir responsável pelo problema. A gente não se sente muito responsável pelos problemas da nossa cidade. As pessoas votam no vereador e esquecem. E aí eles vão para lá para dentro e fazem a festa que eles querem e roubam à vontade, né? E você sabe que assim, tem até uma certa lógica maldosa que faz com que o vereador ele incentive o mal agir, o deputado continue agindo mal, gerando cada vez mais nojo, mais ojeriza na população, porque aí menos gente vigia, porque a pessoa começa a ficar tão incomodada com aquilo, um asco vai subindo dentro da pessoa, que ela pega e se afasta. Então, olha como é que é útil para o político ele inclusive propagandear um pouco dessa lama que é a política. Para que a pessoa não queira mais saber de política. A pessoa fala para mim, você vai se envolver com isso? Com esse... Você vai ser patrolado lá dentro, que vida você vai ter no meio desse tipo de gente? Mas é exatamente isso que eles querem, Luiz. É exatamente isso que eles querem. E funcionou, né? Está funcionando há mais de 40 anos no Brasil. Com certeza. Um crime atrás do outro e organizações criminosas cada vez mais tomando conta da política. E em todos os níveis que a gente possa imaginar, porque nós estamos vivendo um momento de escândalos nacionais, então a gente fica muito impressionado com o mensalão de 5 ou de 10 anos atrás, com o petrolão de 3 anos atrás, agora com a questão dos fundos. Só que a gente esquece que essa mesma grande corrupção que a gente vê no governo federal, ela vem acontecendo em todas as escalas e as esferas. Todos os lugares. E a quantidade de gente tem enriquecido com política, isso é uma coisa inaceitável. Política não pode ser profissão, não pode ser meio de vida. Não pode ser profissão. O que tem se tornado? Há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. E aí é engraçado como é que a política, que devia ser o espaço ocupado pelos melhores, passou a ser, há algumas décadas no Brasil, o espaço ocupado pelos piores. Então, antigamente, a gente falava que se tornava senador, deputado, aquele que tinha conseguido prosperar na vida intelectualmente, academicamente, tecnicamente, financeiramente. Hoje em dia é o contrário, aquele que não deu certo, a família empurra para a política e a gente está vendo a quantidade. Eu falo que um sinal interessante disso são dois fenômenos dos estereótipos que são eleitos. Os eleitos profissionais, aquele que tem o nome da atividade dele agarrado no nome de campanha, porque ele, na verdade, ele não representa nada, então ele representa só um estereótipo. E algumas figuras circenses que a gente vê por aí. Quando eu falo circense, eu não estou falando só do palhaço nacional brasileiro, não. Se a gente olhar dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente enxerga algumas figuras, você fala, mas o que essa pessoa representa? Que voto de protesto é esse que levou esse tipo de gente ali para dentro? Que não consegue nem propor. E aí eu acho que a gente até entra num outro assunto. O nosso problema não é só corrupção, não, viu, Luiz? Tem muito de incompetência. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo lá dentro. Não. As pessoas estão lá por outros motivos e por motivo de alguém. O que acontece hoje no Brasil é que nós realmente precisamos reinventar a política. Reinventar a política. Nós precisamos, essas propostas do Partido Novo realmente são revolucionárias, vamos dizer, dentro do histórico que a gente tem, né, daqui no país, porque que partido político fala em diminuir o Estado, em não ter carreirismo político, em não usar o fundo partidário. Em não usar o fundo partidário, que é uma vergonha. Nós pagarmos para os partidos, daqui a pouco, eles compram aí daqui a pouco helicóptero. Você viu, né? Saiu aí notícias de aviões sendo fretados, helicópteros sendo comprados com o dinheiro do fundo partidário. O que as pessoas têm que fazer? Não votem nesses partidos, nenhum deles. E será que as pessoas sabem que se gasta R$1 bilhão por ano financiando os partidos? Porque tem uns fenômenos interessantes no Brasil. Eu acho que as pessoas não têm sequer noção de quanto dinheiro delas é colocado para manter essa estrutura partidária. É a estrutura que é usada depois para ficar elegendo e reelegendo essas pessoas que estão aí, né, acabando com o país há algum tempo já. O que você pensa aqui em Belo Horizonte? Uma coisa importante para a nossa cidade, diante da sua visão, você é uma pessoa muito inteligente,
muito capaz, seria um vereador fora da curva. O que você pensa aqui para Belo Horizonte? Eu acho que a primeira coisa é uma postura de respeito pelo eleitor. Nós precisamos de uma Câmara e de uma Prefeitura que tenham mais responsabilidade com o gasto do dinheiro, que sejam mais transparentes na prestação de contas. Ser transparente na prestação de contas pelas suas ideias. Vou te dar um exemplo concreto a respeito de gabinete. Não se consegue saber quanto o vereador está gastando no gabinete efetivamente. E por isso ele consome toda a verba de gabinete que entrega para ele, ele consome toda a verba de contratação de pessoal que entrega para ele. Isso tem que ser contado para a população. Cada vereador devia ter a obrigação, e você fala, mas você não vai conseguir mudar a regra para todo mundo. Eu acredito na força do exemplo. Se uma pessoa... Você faria isso? Eu faria, tanto a minha agenda quanto o meu custo de gabinete seria completamente aberto, para que as pessoas pudessem entender quanto elas estariam gastando para manter aquele gabinete, como o que está sendo entregue de volta, porque, e aí a gente passa para talvez o segundo maior problema que nós temos, a corrupção, e aí isso está ligado à questão da transparência do gasto, mas a incompetência que está ligada à falta de transparência nos compromissos. A gente esconde o que o político faz. Então, ainda na lógica do respeito com o eleitor, acho que a gente precisa ter uma agenda absolutamente aberta. Eu sou a favor, inclusive, da gravação e divulgação pública e online de todas as reuniões que o vereador tem, Luiz. Meu compromisso as fechadas, em plenário, em todo. Não existe reunião fechada, esse sujeito é contratado para trabalhar para o cidadão. Ele está recebendo gente à porta fechada dentro do gabinete para combinar o quê, Luiz? Você acredita nisso e defenderia isso? Não só defenderia, como eu vou praticar. Assim, a minha agenda será completamente aberta e as pessoas que quiserem conversar comigo vão ser avisadas no primeiro minuto. Eu falo, olha, você vai assinar aqui um termo, e aí a preocupação do advogado, né? Você sabe que a reunião está sendo gravada, está sendo acompanhada e o conteúdo da reunião vai ser divulgado. Eu quero fazer um pedido, você pode pedir o que você quiser. Eu vou ouvir, vou te responder, mas as pessoas que votaram em mim vão saber o que foi discutido aqui dentro. Porque, afinal de contas, eu não estou aqui falando por mim. O vereador ele não fala por si e as pessoas têm que começar a entender isso. Eu acho que, então, um primeiro bloco é esse, sabe, Luiz? Respeito pelo eleitor. O eleitor tem que conseguir acompanhar. Nós não temos uma terceira proposta, então. Transparência no gasto, transparência na agenda e a apresentação das justificativas de votos, Luiz. Nós não sabemos como é que os vereadores votam e não sabemos por que eles votam daquela forma. Isso esconde uma série de conchavos que são feitos por trás nos bastidores e a gente, se expusesse isso tudo, o sistema acabava mudando. Você falou, olha, você sabe, eu votei hoje nessa decisão a respeito do aumento do imposto dessa forma, por isso, isso e aquilo. Será que as pessoas sabem que, na verdade, esses votos são trocados? Eu voto no projeto de fulano, porque fulano prometeu votar no projeto que eu queria que ele votasse? É uma troca de favores que ninguém sabe o que está por trás. Com o dinheiro dos outros comprometendo a vida das pessoas. É isso que me incomoda. Então, eu acho que essas três medidas fecham um primeiro grande bloco de propostas, que são as propostas a respeito do respeito com o eleitor, o que dizem respeito a um tratamento digno da condição do mandato. O mandato não é de quem ocupa, o mandato é de quem vota no político. Essas pessoas têm que ter segurança de que o que está acontecendo na linha do que elas queriam quando escolheram aquela pessoa para representá-las. Agora, eu acho que tem um segundo bloco, que são os problemas na vida das pessoas, né? Nós temos em Belo Horizonte algumas coisas que são muito evidentes. A cidade está empobrecendo, então nós precisamos de atuação na geração de riqueza nessa cidade. Se você olha, o salário médio de Belo Horizonte vem caindo, enquanto de outras capitais tem aumentado. Nós temos o problema da mobilidade, que talvez tenha até deixado de se transformar num problema, já virou um caos. Assim, problema não é uma categoria que comporte mais a classificação do trânsito de Belo Horizonte. Nós temos o problema da segurança pública, que com a crise econômica está se agravando. Nós estamos começando a voltar a ver em Belo Horizonte batedor de carteira, nós estamos começando a voltar a ver sequestro. O prefeito, os vereadores não fizeram absolutamente nada. Nós demoramos 30 anos para tirar essas pessoas das ruas. E criar condições para essas pessoas poderem trabalhar de uma maneira digna, porém dentro de uma maneira legal. Estão sonegando impostos, estão atrapalhando a circulação de pedestres, estão atrapalhando o comércio regular que recolhe esses impostos, estão deixando de gerar empregos nessas empresas formais. Então, a gente não percebe, porque parece que é um combate ao coitado que ficou sem emprego e agora está trabalhando com Não é isso. Não é isso, não é a verdade. É a proteção do outro que está sendo prejudicado, gravemente prejudicado por isso. E eu acho que a gente não pode deixar de lado, né, o problema da educação. A educação em Belo Horizonte, pode até haver uma melhora no que diz respeito
a recepção do que eram as nossas creches antigamente, mas a educação, a formação dos alunos do ciclo básico, ela é terrível, terrível. Belo Horizonte não está sozinha nisso, mas o fato dela não estar sozinha não é desculpa para que não seja feita alguma coisa. E olha o contrassenso. Nós temos 3 das melhores escolas básicas e fundamentais do país, pela medida do MEC. E temos as escolas públicas na outra ponta, na ponta de baixo. Por que nós temos particulares tão boas, 3 entre as 10 do país, e as públicas numa situação tão depauperada, né? Então, não adianta falar que é só dinheiro. Não. É competência. Nós temos falta de monte competência de gente incompetente na política, mas é muita gente incompetente. E os competentes sem condição, muitas vezes, de agir. E essa incompetência na questão da educação e da infraestrutura, ela é bem óbvia. As escolas são mal cuidadas, elas não têm material, os professores não têm condição de praticar ali a docência. Aí você fala, isso tudo é dinheiro, isso não é dinheiro, isso é gestão. Gestão. Posso fazer uma viagem para você rápida? Olha o presídio, privado e o público. Por que a questão da escola não pode ser tratada da mesma forma? Eu não estou falando para privatizar as escolas, mas por que a infraestrutura das escolas não é entregue à iniciativa privada para manutenção? E pelo mesmo custo, a gente teria escolas muito melhores, num sistema quase de outsourcing, de pagamento pelo uso. Isso funciona tão bem em outros setores. Por que a gente se recusa a avançar? Bom, eu até sei a resposta porque a gente quer manter aqueles vários cargos comissionados. É a maneira que os políticos têm de ganhar dinheiro, manter seus votos. O sistema está errado. Distribuir favores. Mas há mecanismos. Eu gosto desses 2 exemplos. A questão da privatização da infraestrutura ou da concessão para a iniciativa privada para manutenção dos prédios escolares me parece que seria um caminho espetacular, como foi e tem sido para alguns presídios que foram privatizados. Agora, tem uma outra ideia que eu tenho defendido e eu acho que vale a pena as pessoas pensarem nela. Você sabe que alguns hospitais de referência do país foram incentivados a adotar hospitais públicos ou centros de tratamento de saúde públicos em troca de manterem os benefícios fiscais que eles têm. Por que a gente não faz isso com as escolas? Claro. Nós temos tanta escola filantrópica e eu tenho certeza que até pela mídia, você falar com uma escola de referência e falar, olha, nós vamos entregar para a sua gestão pedagógica, para a sua gestão administrativa, essas escolas aqui, 2, 3 escolas públicas que estão aqui em volta na sua área de abrangência, para que você possa transferir para lá essa tecnologia da educação que está dando tão certo aqui. Mas as pessoas parecem não querer trabalhar com eficiência, porque a eficiência tira esses espaços da boquinha. O político brasileiro quer as boquinhas para que ele consiga continuar abastecendo o seu caixa, os seus apoiadores. É a tristeza. É a hora, sabe, Matheus, realmente de nós fazermos uma virada no país. Eu acredito nisso. Eu sou um militante do Brasil. E eu acredito fortemente que é hora de nós revermos o poder, o Estado, a maneira como os políticos atuam. E eu acredito que pessoas como você, e quanto mais nós tivermos pessoas como você, que nós vamos fazer mudança em todo esse sistema. Luiz, você sabe assim, fico feliz de ouvir essa fala sua, mas as pessoas, mesmo reconhecendo uma parte disso que você falou, elas falam, Matheus, mesmo som. Primeiro que não é se a gente votar em volume nas pessoas que representam essa mudança, e há vários aqui que representam em Belo Horizonte essa mudança, a gente pode ter uma diferença efetiva dentro da Câmara. Agora, mais do que isso, as mudanças começam assim. Então as pessoas não podem falar, como um só não vai fazer diferença? Faz. Porque eu volto a dizer, tem tanta incompetência, falta de conhecimento dentro da esfera legislativa, que poucos seriam capazes de induzir grandes transformações. E as pessoas precisam pensar nisso. Nós não vamos fazer revoluções. Esse momento histórico já passou. Nós precisamos fazer reformas, mudanças. E essas mudanças vêm de dentro para fora. Colocando gente lá dentro que seja capaz de puxar, e a cada eleição, a cada ciclo eleitoral, e quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos, a gente tem uma cidade e um país completamente diferente do que nós temos hoje. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso vai levar décadas, mas tem que começar. Na verdade, se vai levar 3, 4, 5 décadas, elas só vão demorar mais para chegar se a gente não começa a atuar. Por isso que a gente tem que começar agora. E por isso é que eu acredito que você precisa ser eleito. E pessoas como você precisam ser eleitas. E é isso que nós precisamos mudar no país. Nós precisamos trazer novos políticos, não como carreiristas, mas pessoas com a vocação política para mudar esse país. Tomando cuidado para não confundir a novidade
com a mudança. Porque eu tenho me impressionado um pouco com alguns candidatos muito festivos que a gente vê por aí, e que, na verdade, a gente sabe que não são capazes de se transformar em agentes de transformação. Basta observar que no Brasil a gente tem um ciclo de renovação no legislativo superior a 30%, pelo nome do ocupante do cargo, mas na hora que você olha com cuidado, você fala, o sujeito já foi secretário de Estado, está ligado com gente que está presa, comprometido com candidatos que já foram presos, que já foram acusados, que estão deixando seus mandatos com a ficha absolutamente enlameada. Então, muito cuidado, né? Então, tem um primeiro grupo de falsas novidades aí, que são, na verdade, a repetição do mesmo. E aí, eu sempre falo para as pessoas, pensa, o que essa pessoa já fez do ponto de vista público? Ela ocupou que cargo? Porque aí você fala, você está procurando saber que experiência ela tem? Não, eu quero saber a folha corrida dela, porque que tipo de compromisso ela já assumiu para ter ocupado o cargo de secretário de Estado no passado, para ter ocupado o cargo de secretário municipal no passado, porque isso tudo vem de compromissos assumidos que vão ter que ser pagos em algum momento. Que tipo de apoio essa pessoa está recebendo? Então, esse é o primeiro grupo que me preocupa. E a gente tem o grupo dos espalhafatosos, que também vem sem nenhum tipo de background, né, Luiz? Não tem. Política na não onda, na festa e tudo. Política não é lugar de você, eu vou aprender a exercer, eu vou aprender o que eu tenho de fazer, eu vou descobrir o que é ser um político. A política não é lugar para essas tentativas. Aqui, o mandato ele precisa ser exercido por quem tem a condição de entregar o que o mandato precisa. Porque tem tempo. São 4 anos. 4 anos. E pelo Novo são 4 e mais 4, nunca mais do que isso. O Partido Novo é um partido, na minha opinião, sério. Na minha visão, é o partido que hoje, único, na minha opinião, que tem realmente condição de mudar alguma coisa nesse país. Eu fico feliz que você esteja no Novo e fazendo parte dessa mudança. Eu vim para o Novo, Luiz, logo depois do registro, muito animado com a ideia de que nós temos, primeiro, um partido no país que defende o não carreirismo. O político não profissional é um partido de não políticos. Então, isso já me animou muito. As pessoas perguntam de vez em quando, falam, mas quem são os políticos do Novo? Eu falei, todos nós que estamos lá dentro, porque que tipo de gente você está procurando? E, na verdade, a pessoa está procurando a autoridade, né? Quem é o que já foi eleito? Não é essa a proposta do Novo, e isso é o que me dá brilho no olho. Isso que E o Novo vai fiscalizar os seus candidatos e os seus políticos, o que é diferente. Os partidos aí, a gente vê, não precisa nem citar nome, estão o tempo inteiro encobrindo os candidatos, mentindo pelos candidatos, pelos políticos, pelos ex-políticos. O Novo não é isso. Você sabe que o Novo tem uma cláusula de barreira que é interessante, ele diz que quem está na burocracia partidária, na gestão partidária, não pode ser candidato. E se você olhar nos outros partidos é o contrário, são exatamente os líderes políticos, os líderes eleitos que estão. Ou seja, o partido e o fundo partidário está sendo usado para quê? Para garantir a eleição e reeleição dessas mesmas pessoas. Um ciclo infindável. E o eleitor pagando por isso. Pagando um custo altíssimo. Não estou falando só do custo financeiro, não. Eu estou falando de todos os serviços públicos que a gente não tem. Estou falando de toda a infraestrutura que nós não temos. Estou falando de todo o dinheiro que é jogado fora anualmente. O país é um país pobre, Luiz, sabe? A gente tem que continuar lidando com essa realidade. A gente não pode esquecer isso hora nenhuma. E num país pobre não se pode desperdiçar dinheiro. Não pode. Nós temos que cuidar de cada centavo. Tem uma expressão em inglês, eu acho engraçada, eles falam, vigie os seus centavos que os seus dólares vigiarão a si mesmos. Então, é o dinheiro que evapora no governo. Você sabe quanto que é desviado por ano? 220 bilhões de reais. Desviado por ano, segundo o procurador lá de Curitiba. É hora da gente mudar isso, Matheus. É hora de mudar com você e com pessoas como você. Eu acho que eu me coloco como candidato pelo Novo para isso. Que eu acho que o Novo pode ser o grande indutor dessa mudança na política brasileira. Eu tenho certeza que vai ser. Eu espero que sim. Espero que as pessoas percebam, já nessa eleição, a oportunidade que está na frente delas de fazer uma Belo Horizonte diferente. E daqui a 2 anos a gente tentar expandir esse movimento do Novo para que o país comece a ser sacudido por uma mudança política. O Novo não é a panaceia para os nossos problemas, mas eu acho que ele pode ser o que volta a dar energia para as pessoas, para que elas venham para dentro da luta política, para que elas se coloquem, para que elas acreditem na mudança e ocupem os seus espaços. Exatamente. É isso. Obrigado, Luiz. Um abraço.